Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver 3 questões da Santa Casa 2025. Matemática básica, matemática financeira e trigonometria. Muita coisa legal para aprender. Vem comigo que é logo depois da vinheta. Essa questão número 74 é mais uma questão de lógica do que uma questão efetivamente de funções. Ele diz: considere a função periódica f de período 6, cujo gráfico, parcialmente representado na figura, é uma união de segmentos de reta. Então ele sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. O valor de f de 25 mais f de 47 é igual a quanto? Bom, olhe para o gráfico e você já vai perceber a lógica. Olha só, aqui é 0, certo? Do 0 até o 3, ele vai subindo para a altura aqui no y, 3. Então, cada 3 que ele se desloca para a direita, ele sobe 3 unidades. Portanto, se a gente dividir aqui em pedacinhos, né? Aqui, vamos dizer que eu divido em 3 pedaços na horizontal 1 e 2, ele vai subir até o 1 e vai subir até o 2. Depois ele vai subir até o 3, né? Nesse x igual a 3. Depois, o que vai acontecer? Esta mesma altura aqui e esta mesma altura aqui, ó, vão acontecer no 4 e no 5. Então, no 4, ele vai voltar para a altura 2. No 5, ele vai voltar para a altura 1. E depois, no 6, ele volta para o 0. Então, é assim, ele sobe de 1 em 1 e desce de 1 em 1, certo? Agora, quando é que ele vale 0? Ele vale 0 aqui no 0, vale 0 no 6. Período igual a 6 quer dizer que ele vai valer 0 de novo aqui no 12. Né? Ele vai subir, vai descer, vai bater no 0 no 12 de novo. Ele vai valer 0 no 18, que é 12 mais 6, e assim por diante. Então, eu posso dizer que a função, o f de 0, vale 0. O f de 6 vale 0. O f de 12 vale 0. Assim como o f de qualquer múltiplo de 6. 0, 6, 12, 18 e assim por diante. Concorda? Muito bem. Se a gente sabe que ele volta para o 0 aqui, para cada múltiplo de 6 do x, então a gente vai procurar o múltiplo mais próximo de 6 e vai notar que parte do gráfico que ele está representando ali, ó. F de 25, né? Se eu quero descobrir o F de 25, que é o que ele pediu aqui, depois o F de 47, o F de 25 vale quanto? Não sei, mas eu sei que o F de 24 vale 0, porque ele é múltiplo de 6, né? 0, 6, 12, 18, 24. Então, o F de 24 vale 0. Quer dizer, é como se o 24 estivesse nesta posição aqui do gráfico, ó. Ele subiu e desceu. Agora, o F de 25 vai subir de novo uma unidade, concorda? É 24 mais 1. É 1 a mais do que o 24. 24 vale 0 e está subindo. Então, eu posso dizer que o f de 25, né, a função para x igual a 25, vai ser a mesma coisa que a função para x igual a 7. Né? Ele vai subir de novo, ele vai voltar a subir uma unidade. Portanto, o f de 25 vale 1. A mesma análise a gente vai fazer agora para o f de 47. F de 47, vamos pensar, o mais próximo múltiplo de 6 que a gente tem? Se eu pensar que o f de 48 vale 0, então é como se o 48 estivesse aqui, ó. Como se o 48 estivesse exatamente no 0. Mas o 47 é 1 para trás, certo? É como se fosse o f de 5 aqui, ó. Então ele vai subir 1 e vai ter o y igual a 1. Então é 1 a menos do que um múltiplo de 8. Ele vai ser mais 1. Concorda? Então a gente pode dizer que o f de 47 vai valer 1. Sabendo que o f de 25 vale 1 e o f de 47 vale 1, 1 mais 1, que é justamente o que ele perguntou, f de 25 mais o f de 47 vai ser 1 mais 1, que é 2. E 2 é o que a gente tem na resposta da letra C, tá bom? Vamos para o próximo então. Essa questão número 76 é interessante porque ele mistura aqui PG com matemática financeira e logaritmos. Vamos dar uma olhada nela. Murilo fez um único depósito de R$ 1.000 em uma conta investimento que rende juros compostos anualmente. Então, a cada ano tem um rendimento. É uma taxa fixa. Após 14 anos, o valor dessa conta era de R$ 3.000. Utilizando o log de 2 na base 3, vamos ficar ligado nessa base 3, igual a 0,6, se Murilo tivesse feito um depósito inicial de 2.000 em vez do depósito de 1.000, com a mesma taxa anual, o número mínimo de anos que Murilo teria que aguardar até o saldo dessa conta ficar superior a 3.000 seria de quanto? Vamos com calma. Primeira coisa, hoje, né, vamos dizer assim, no início, ele tinha 1.000 que ele depositou. Depois, dali a um ano depois, ele vai ter esse 1.000 com um certo rendimento, a uma taxa. Mas você percebe que a cada ano ele vai multiplicando por essa mesma taxa e, portanto, a gente está falando de uma PG aqui. Eu vou ter 1.000
vezes um certo juro, que eu posso dizer que é uma razão de PG, 1.000 vezes Q. O valor que ele tem no banco, 1.000 vezes Q, após 2 anos, então um ano a mais, ele vai ficar 1.000 vezes Q, com a mesma taxa Q aplicada de novo, vai ficar 1.000 vezes Q elevado ao quadrado. E assim por diante. Então, 14 anos depois, 14 anos, então vamos colocar anos aqui também, 14 anos depois, ele vai ter no banco 1.000 vezes Q elevado a 14. Tem lógica? Né? Um ano depois, 1.000 vezes Q elevado a 1. 2 anos depois, 1.000 vezes Q ao quadrado. E assim por diante, até 1.000 vezes Q elevado a 14. Eu não quero ficar usando 1 mais i, porque a gente não vai precisar da taxa em porcentagem, tá? Então, é uma razão de PG que é Q, que vai ser a mesma razão de PG na outra aplicação dele. Bom, esse 1.000 vezes Q elevado a 14 deu, no final dos 14 anos, um valor de R$3.000 na conta dele. Então, a gente já pode dizer que Q elevado a 14 é igual a 3.000. Passo 1.000 dividindo, vai ficar 3.000 sobre 1.000, e 3.000 por 1.000 é 3. Então, Q elevado a 14 é igual a 3. Muito bem, deixa assim por enquanto. Vamos ver o que a gente pode fazer para usar esse dado que a gente descobriu no próximo investimento dele. Ele diz, se Murilo tivesse feito um depósito inicial de 2.000, então início, ele teria 2.000. Após um ano, na mesma taxa, ele teria o quê? 2.000 vezes Q. Após 2 anos, ele teria 2.000 vezes Q, que é vezes Q elevado ao quadrado. E assim por diante. Se eu esperar n anos, você concorda que ele teria 2.000 vezes Q elevado a n? Né? Para 2 anos, Q ao quadrado. Para 1 ano, Q elevado a 1. Para n anos, Q elevado a n, certo? Mas ele quer que esse saldo chegue a R$3.000, que é o mesmo que tinha chegado antes, né? Só que ele depositou mais agora. Então, se eu quero que esse saldo chegue a R$3.000, ou passe de R$3.000, eu deveria colocar aqui maior do que 3.000, tá? Mas o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou fazer melhor. A gente vai fazer igual a 3.000, e aí, se eu descobrir que eu preciso de 8,7 anos, opa, então 8 não é suficiente, eu teria que ter 9 anos, porque ele só rende exatamente no aniversário da conta, tá? Então é quando você tem um número inteiro de anos. Então eu vou igualar 3.000, se a gente chegar num valor fracionário, eu vou pegar o próximo, que é quando ele vai ter passado dos 3.000. Fica mais claro? Acho que fica mais fácil de resolver também. Então olha só, 2.000 vezes Q elevado a n igual a 3.000. Então eu vou querer Q elevado a n igual a 3.000 dividido por 2.000. Portanto, Q elevado a n é igual, simplificando, por 1.000 em cima e embaixo, vai ficar 3 sobre 2. Mas eu tenho essa razão aqui. Essa razão é a raiz índice 14 de 3. Né? O que a gente pode fazer é substituir essa razão aqui para encontrar o valor de n, com alguma coisa, usando logaritmo, usando algum artifício. Né? Mas a gente pode fazer o seguinte primeiro. Vamos fazer esse Q elevado a n igual a 3 meios, substituindo este valor não por 3 elevado a 1, não por raiz índice 14 de 3, porque Q é a raiz, né? Quando eu passo para lá, esse 14 vai ficar raiz índice 14 de 3, mas eu quero já deixar num formato que vai nos ajudar no logaritmo. Raiz índice 14 de 3, eu vou lembrar com você o seguinte, se eu tenho uma raiz cúbica de 2 elevado à quinta, por exemplo, não tem nada a ver com esse exercício aqui, é só para você lembrar de expoente fracionário. Quando eu tenho uma raiz cúbica de 2 elevado à quinta, eu posso escrever esse 2 que está aqui elevado, né? Esse 2 elevado ao expoente dele, que é 5, dividido pelo índice da raiz, que é 3. Então, esta raiz índice 14 de 3, o 3, quando não está aparecendo nada, o 3 está elevado a 1. Posso dizer que essa razão vai ser 3 elevado a 1 sobre 14? Ó, 3 elevado a 1 dividido pelo índice da raiz, que é 14. Isso daqui vai ajudar um pouquinho mais para a gente poder isolar essa razão, tá? Então, olha só, eu vou substituir agora este valor de razão no Q elevado a n igual a 3 meios para a gente ficar só com n aqui para isolar de alguma forma. Olha só, 3 elevado a 1 sobre 14, só que esse Q, que é 3 elevado a 1 sobre 14, está ainda elevado a n. É igual a 3 sobre 2. Tá horrível isso, né? Mas vamos lá. Multiplica este por esse, porque é potência de potência. Então, vou ficar com 3 elevado a 1 sobre 14 vezes n, vai dar n sobre 14, igual a 3 sobre 2. Agora, minha tarefa é
isolar o valor de n, para descobrir quanto é que vai ter que valer o valor de n. Ele deu um log na base 3 de 2, log de 2 na base 3. Vamos usar, já que o 3 está elevado a n sobre 14 aqui, vamos aplicar log dos dois lados, e aplicar log dos dois lados na base que ele deu, já vai ajudar, base 3, certo? Então vamos aplicar log na base 3 dos dois lados para tentar fazer esse n passar para frente multiplicando pela propriedade logaritmo da potência, tá? Aí a gente já vai conseguir isolar esse valor de n. Então vamos lá, log na base 3 de 3 elevado a n sobre 14, tudo isso está dentro do logaritmo, igual a log na base 3 de 3 sobre 2. Com isso, a gente já vai conseguir isolar o valor de n. Olha só, você pode dizer que esse n sobre 14 é uma potência, e quando você tem uma potência dentro do logaritmo, você pode passar essa potência multiplicando para fora do logaritmo lá. Então vai ficar n sobre 14 vezes log de 3 na base 3. É igual, e aqui você tem uma divisão dentro do logaritmo. Quando você tem log de A sobre B, você pode fazer o log de A menos log de B. O log da divisão dentro do logaritmo fica uma subtração de dois logaritmos. Fica log de 3 na base 3 menos o log de 2 na base 3. É aquele log de A sobre B, que é igual ao log de A menos log de B, tá? Bom, log de 3 na base 3, log de 3 na base 3, quanto equivale? É o número que eu tenho que elevar o 3 para chegar a ser 3. 3 elevado a quanto que dá 3? 3 elevado a 1 dá 3, né? Então log de 3 na base 3 é 1. Assim como log de 10 na base 10, log de 5 na base 5, sempre isso aqui vale 1. Então a gente já sabe praticamente todos os valores aqui, ó. Esse daqui, ó, quanto é que vale? Log de 3 na base 3 vale 1. O log de 3 na base 3 também aparece aqui, esse aqui é 1. E este log de 2 na base 3, ele deu, olha só, log de 2 na base 3 vale 0,6. Agora é só isolar e achar o valor de n. Enxerga? Então a gente aplicou log dos dois lados e conseguiu resolver o problema. Fica n sobre 14 vezes 1, que não precisa mais aparecer nada aqui, vezes 1 vai dar ele mesmo, igual a 1 menos 0,6. Da onde n sobre 14 é igual a 0,4. Posso dizer então que n é igual a 14 vezes 0,4. Isso vai dar 14 vezes 2, 28 vezes 2, 56, com uma casinha vai ficar 5,6. Então, 5,6 anos. 5,6 anos é o necessário para ele chegar a ser igual a 3.000. A gente sabe que entre 5 e 6 anos não tem rendimento, né? No quinto ano ele vai ter menos de 3.000 ainda. No sexto ano, então após 6 anos, com o rendimento entre o quinto e o sexto ano, a gente vai ter mais do que 3.000 reais, que é quando ele fica superior a 3.000 reais. Portanto, a resposta é 6 anos, certo? Muito bem, questão interessante. Vamos para a próxima. E essa questão número 77, ela segue uma tendência muito moderna de considerar a trigonometria em aplicações práticas. Vamos dar uma olhada, é bem interessante essa questão. Em determinado dia do ano, a temperatura T de x medida em graus Celsius, às x horas, foi dada pela expressão T de x é igual a 8 seno de πx sobre 12 menos π mais 18. Assusta muito essa função trigonométrica estranha aqui, né? Mas é um seno, tá? É um seno e a gente vai ter valores aqui que a gente consegue determinar. Em que x pertence ao intervalo de 0 a 24, 0 a 24 horas, porque é x horas, certo? Nesse dia, a temperatura foi igual ou superior a 22 graus Celsius no seguinte período. Bom, eu quero começar só relembrando com você quais são os valores notáveis do seno nas extremidades dos quadrantes, para começar, tá? Então, aqui, quando a gente pega o seno é uma função vertical, então ele é para cima e para baixo. Aqui está o chão dele. Então, aqui e aqui, ele vale 0, certo? Aqui você vai ter seno igual a 0. O seno vale, como o raio do círculo trigonométrico é 1, quando você sobe um raio, a gente vai ter o seno valendo mais 1 aqui, e o seno aqui vai valer menos 1. Tá? Bom, então a gente pode até começar a dar uma olhada nesse gráfico aqui, pensando, por exemplo, de 0 a 24, quanto é que estava no 0? Tá? Quando a gente joga, por exemplo, x igual a 0, deixa eu copiar essa função aqui, t de x igual, para ficar um pouquinho maior para você enxergar melhor, 8 vezes seno de πx sobre 12 menos π, mais 18. Vamos ver, só para curiosidade, não vai ser para resolver o problema. Quanto vale a temperatura às 0 horas? Temperatura 0 horas é só você jogar este valor de x aqui igual a 0.
Concorda? Então, olha só, eu vou jogar o zero, porque o zero é a hora, é o horário, né, que varia de 0 até 24 horas. Quanto seria? T de zero seria 8 vezes seno de π vezes 0 sobre 12. Até colocar assim, π vezes 0 sobre 12 menos π mais 18. Bom, lembre que π radianos é a mesma coisa que 180 graus. Isso a gente vai precisar. Então, olha só, isso aqui, π vezes 0 sobre 12 é zero. Eu vou ter a temperatura a 0 horas igual a 8 vezes seno de 0 menos π, que é menos π, mais 18. Bom, mas o que é menos π? Ora, sempre que a gente percorre o círculo trigonométrico no sentido anti-horário, você está percorrendo com valores positivos, né? Então é zero. Aqui seria π sobre 2 radianos. Vamos até colocar aqui, ó. π sobre 2 radianos. Então seno de π sobre 2 vale 1. Depois a gente tem π radianos aqui. Então, seno de π radianos, que é 180 graus, olha aqui, ó, π radianos é 180 graus. Seno de π radianos é zero. O seno de 3π sobre 2 radianos, que está aqui embaixo, é menos 1. E o seno de 2π radianos, ou 0 radianos, está aqui, é zero. Bom, mas ele não foi mais π para chegar lá, só que ele voltou π. Então, quando ele volta π, ele cai no mesmo, certo? Então, esse seno de menos π vale zero. E aí você vai ter uma temperatura que você pode saber aqui na hora zero, que é 8 vezes zero, que é zero, mais 18. Opa, a temperatura a 0 horas era 18 graus. 18 graus Celsius, tá? Então enxerga como é que essa função, jogando a hora aqui, ela vai te dando a temperatura ao longo do tempo, mas ele quer que esta temperatura seja igual ou superior a 22 graus Celsius. Então vamos pensar o seguinte, ó, esta temperatura, que é essa expressão, 8 seno de πx sobre 12 menos π mais 18 tem que ser maior ou igual a, superior, né, igual ou superior a 22 graus Celsius, tá? Esse grau Celsius nem precisa escrever, aqui vamos colocar 22, que é o resultado que vai dar. Então, olha só, 8 seno de πx sobre 2, πx sobre 12, menos π, maior ou igual, eu vou pegar esse 18, vou passar para lá subtraindo, vai ficar 22 menos 18, vai ficar 4. E eu vou passar agora esse 8 que está multiplicando, vou passar dividindo, vai ficar seno de πx sobre 12 menos π, tudo isso dentro do seno, maior ou igual a 4 sobre 8. Né? E esse 4 sobre 8 eu posso simplificar, isso aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2. Opa, então, na verdade, eu quero saber quando é que isso daqui vai gerar valores de seno maiores ou iguais a meio. Né? Então eu posso dizer que o seno de πx sobre 12 menos π tem que ser maior ou igual a meio. Mas quando que o seno é igual a meio? Você lembra que o seno de 30 graus é igual a meio? Mas a gente está falando em radianos, né? Radianos, 30 graus. Se 180 graus é π radianos, 180 dividido por 6 é 30. Então o seno de π sobre 6 é meio. Mas não é só o seno de π sobre 6 que vale meio, concorda comigo? Olha só, se eu tenho seno igual a meio, quer dizer que eu subi meio aqui, ó. Eu tô aqui para π sobre 6 radianos, então π sobre 6 que é 30 graus, né? Ele sobe meio aqui, subiu meio, a altura desse ponto aqui é meio, mas eu tenho outro ponto lá que também tem seno igual a meio, certo? Então, este outro ponto, veja, se eu vou do zero para cima, π sobre 6 radianos, este outro ponto vai ser, voltando a partir do π, a mesma quantidade. Subiu π sobre 6, chegou nesse ponto aqui, ó. Π menos π sobre 6, eu vou chegar exatamente nesse ponto. Então, quanto é que é π menos π sobre 6? Se a gente tirar o mínimo, isso aqui vai ficar 6, 6π menos π, vai dar 5π sobre 6. Opa, então olha só o que a gente está dizendo aqui, ó, que este valor de 5π sobre 6 também tem seno igual a meio. Aqui meio e aqui meio. Quer dizer, ele subiu meio aqui no π sobre 6 e subiu meio aqui no 5π sobre 6. Isso aqui seria 150 graus, tá? É 5 vezes 180 por 6, 180 por 6 dá 30, 5 vezes 30 dá 150 graus. Então, se a gente estivesse pensando em graus, a gente diria que o seno de 30 graus vale meio e o seno de 150 graus também vale meio. Mas veja o que ele quer, ó. Ele quer que a temperatura seja igual ou superior a 22. Eu quero que este seno daqui, ó, esse arco, torne o seno maior ou igual a meio.
peraí, aqui ele vale meio. Quando que o seno é maior do que meio? Aqui, por exemplo, 90 graus é maior do que meio, é 1, né? Então, em todo esse intervalo aqui, ó, daqui para cima, a gente vai ter um valor de seno maior do que meio, concorda? Então é igual a meio no π sobre 6. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui só para ficar bem claro. Olha só, você tem aqui o seno que vale meio, aqui o seno que vale meio. Se eu subir um pouco mais, quer dizer que o seno que é vertical vai ser maior do que meio, né? Então, entre π sobre 6 e 5π sobre 6, a gente vai ter um valor de arco que torna o seno maior do que meio. Aqui, o seno é menor do que meio, 0 é menor que meio, 0 é menor que meio. Qualquer valor aqui, ó, é menor do que meio. Mas se a gente subir mais do que meio, quer dizer, entre π sobre 6 e 5π sobre 6, eu vou ter um seno maior do que meio, certo? Então, olha só o que a gente vai precisar. A gente quer que este arco que está aqui, ó, esse arco, que é πx sobre 12, menos π, seja um valor que está entre π sobre 6 e 5π sobre 6. Entre π sobre 6 e 5π sobre 6, o arco vai gerar um seno maior ou igual a meio. Então, ele tem que ser maior ou igual a π sobre 6 e menor ou igual a 5π sobre 6. E agora a gente vai descobrir qual é o valor de x. O x vai ser justamente o horário, é a hora, tá? Então vamos lá, vamos ver como é que a gente pode fazer para resolver mais rápido isso daqui. Esse menos π que está aqui, ó, eu vou passar para o outro lado aqui e para o outro lado lá. Vou passar ao mesmo tempo para os dois lados, trocando o sinal do π, porque ele está subtraindo, menos π aqui, ele vai ficar mais π dos dois lados. Então vai ficar π sobre 6 mais π menor ou igual, aí ficou só o πx sobre 12, menor ou igual a 5π sobre 6 mais π. Veja que eu peguei o mais π, né, o menos π, e passei para o outro lado, somando, né, porque ele está subtraindo, então vai ficar mais π para cá e mais π para lá. Então ficou esse mais π mais π. Muito bem, π sobre 6 mais π, se a gente tirar o mínimo aqui, vai ficar 6, o mínimo, né? π mais 6π, menor ou igual a πx sobre 12, que é menor ou igual, aqui vamos tirar o mínimo também, vai ficar 5π, mais 6 dividido por 1 vezes π vai dar 6π. Opa, então vai ficar 7π sobre 6 menor ou igual a πx sobre 12 menor ou igual a 11π sobre 6. Tudo bem? Então tá, agora vamos resolver no finalzinho aqui, já vai caber. Esse 12 que está dividindo, meu objetivo é isolar o x, tá? Então esse 12 que está dividindo eu vou passar multiplicando para cá e multiplicando para lá. Vai ficar 12 vezes 7π sobre 6, menor ou igual a πx, que é menor ou igual a 12 vezes 11π sobre 6. Agora esse 12 pode simplificar com 6, vai ficar 2. E esse 12 simplifica com 6, vai ficar 2 aqui também. Então a gente vai ficar com 2 vezes 7, 14π, menor ou igual a π vezes x, menor ou igual a 22π. Tá quase. Agora esse π, porque o meu objetivo é isolar o x, eu vou passar dividindo para os dois lados. 14π sobre π, menor ou igual a x, que é menor ou igual a 22π sobre π. Passei o π dividindo para os dois lados. Corto o π com π, vai ficar x entre 14 e 22. O que é isso? É hora. Então, o x tem que estar entre 14 e 22. Entre 14 horas e 22 horas. X menor ou igual aqui também, né? Então, o x, a hora, tem que estar entre 14 e 22. Entre 14 e 22 é a resposta que a gente tem na letra D, certo? Então, o que a gente fez? A gente trabalhou um pouco com essa expressão, pensando que se tem que ser maior ou igual a meio o seno, então eu tenho que estar nesta parte de cima do gráfico, a partir do π sobre 6 até o 5π sobre 6. E a gente fez um monte de continha para poder isolar o horário. O horário tem que estar entre 14 e 22. Das 14 até as 22 horas, a temperatura ficou superior a 22 graus Celsius, tá bom? Valeu, gente, muito obrigado e até o próximo vídeo. Você que chegou até aqui está de parabéns. É assim que você constrói a sua aprovação. E não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Ajuda muito a gente a continuar produzindo. Aproveita e confere a playlist aqui do lado, que tem mais vídeos relacionados a esse que você viu.